Bem, pessoal, fiz um vídeo sobre tremor, mas surgiram muitas perguntas lá que não está respondendo no vídeo que eu vou fazer para você, que é uma queixa comum das pessoas sentirem, né, de um tremor interno, um tremor dentro do corpo, né? E que vários problemas podem causar isso. Eu vou explicar um pouquinho para vocês quais são as possíveis etiologias, né? A primeira etiologia, que todo mundo sabe, todo mundo está acostumado a passar por isso, né? É quando você está estressado, né? Estresse, burnout, né? E aí entra também no contexto na ansiedade. Isso é muito comum de acontecer. Por vários aspectos, né? Alguns pacientes perguntam por que eu sinto esse tremor, essa sensação, essa angústia. Você tem que pensar o seguinte: quando você está estressado, burnout, né? O transtorno de ansiedade, né? Até o ataque do pânico é comum acontecer essa queixa do paciente. O que acontece? O seu sistema simpático ele é ativado. Você pode estar com medo por causa de um assalto, você pode estar com uma preocupação aguda por alguma coisa que aconteceu, você viu uma batida, um carro veio em cima de você, o seu sistema simpático é ativado. O cérebro da gente ele tem um certo funcionamento e muitas vezes problemas de saúde, saúde mental, como ansiedade, tudo isso, ou situações agudas, vai agir bem parecido no seu corpo. Então, esse momento agudo, há uma descarga, né, do sistema nervoso simpático, né? Aumenta o nível de cortisol, uma série de coisas. E essa sensação é justamente porque seu corpo está se preparando ou está preparado para uma fuga, para um ataque, para um combate. E aí você tem essa sensação. Então, a primeira coisa é você entender isso, o que está acontecendo no seu corpo e por que você tem isso. Então, normalmente é nessas situações. Então, às vezes o coração acelera, né? Foge sangue da parte gastrointestinal para ir para os músculos e tal. Então, você dá aquela sensação. E às vezes a pessoa, óbvio que ela está parada e tal, isso, ela descreve isso, é até difícil dela escrever. É com esse tremor interno, uma sensação, uma angústia, ele sente o coração batendo, né? Como se uma coisa estivesse tremendo. Às vezes o paciente, na forma de descrever, ele descreve dessa maneira, né? Esse é um dos fatores mais comuns que a gente vê, que às vezes as pessoas referem, né? Mas eu vou referir outros problemas de saúde sérios até que podem dar isso, né? O segundo aspecto comum também é o paciente que fez uma atividade física, né? A atividade física que eu falo, às vezes até um trabalho, né? Você está sentado muito tempo, você fica em pé, você andou muito, né? Ou você praticou atividade física, fez corrida, fez uma série de coisas, seu corpo, seu músculo precisa descansar. Então, muitas vezes, né, produziu uma série de coisas, você tem essa sensação. Um tremor é até difícil de você descrever, né? Um cansaço, né? Uma fadiga, e às vezes as pessoas referem isso como esse tremor, né? Ele não consegue fazer as coisas direito, sente como se os músculos do corpo, a carne do corpo, às vezes o paciente fala, estivesse tremendo, né? É outro queixa muito comum, né? Tô começando as mais brandas assim, no sentido mais frequentes, né? Mas que não tem patologias com risco de vida mais agudo, né? Apesar de piorar a qualidade de vida, como ansiedade, pânico, uma série de coisas, né? Vamos agora para as causas endocrinológicas, né? Hipertireoidismo, às vezes dá isso. A tireoide ele tem esse papel, né, do metabolismo, acelerar o metabolismo. Então, às vezes, o paciente com hipertireoidismo, o coração fica acelerado, tudo isso é muito comum, essa queixa também, do corpo tremendo, como se estivesse tremendo por dentro, tudo isso. Então, isso é uma causa endocrinológica comum. E tumores que a gente na neuro lida, né, como tumores de hipófise, que acaba estimulando a produção do seu cortisol, também pode dar essa acelerada no corpo da mesma forma e essa sensação também. O paciente fica meio acelerado e fala que está se sentindo tremendo por dentro. Quando vai ver, às vezes ele tem um tumor de hipófise, outro tumor que está aumentando o nível de cortisol dele. Lembrando, eu falei de tireoide, falei problemas endógenos, né, de tireoide e do cortisol, mas também isso pode ser medicamentoso. Porque o médico pode dar corticoide, alguma coisa que vai aumentar seu nível de cortisol, você dá esse sintoma, então aí vai ser causa medicamentosa, e também hormônio tireoide. Às vezes o médico está repondo porque tem um hipotireoidismo, né? Algumas fórmulas, né, que algumas pessoas usam acabam tendo também hormônio tireoidiano e ela tem essa mesma sensação, né? Essas são as outras causas comuns. Agora vamos para as causas cardiológicas. As arritmias, às vezes o coração acelera de uma vez e o paciente, na hora de descrever isso, alguns falam, né, meu coração está acelerado. Ele sente esse tremor, um tremor interno, um tremor dentro do corpo, é essa aceleração do coração que descarrega uma série de muitas vezes, hormônios também de estresse, né? Se o coração acelera, alguma coisa está acontecendo e seu corpo acaba, às vezes, reagindo com isso. Então, as arritmias também são causas dessa queixa do paciente do tremor interno, né? Lembrando, algumas causas e pacientes que, às vezes, começam algumas medicações psicotrópicas que o psiquiatra passa, às vezes a gente da neuro também passa, né? Antidepressivo, sertralina, né? Várias dessas medicações, né? Que acabam sendo utilizadas para ansiedade, para depressão também, acabam também modificando às vezes um pouquinho o seu corpo e você ter essa sensação. Só que normalmente nas primeiras semanas, depois isso melhora.
tá bom? Espero que tenha ajudado. São problemas comuns que você tem que procurar ajuda. Não aceite isso como normal, né? Procure ajuda para tentar melhorar, em especial quando está ocorrendo de forma recorrente. Ah, Júlio, eu passei o estresse, passei uma raiva e tal, senti isso, depois foi embora, ótimo, tudo bem, fisiológico, acontece com todo mundo, não tem. Se está recorrendo, está vindo de forma crônica, está te incomodando muito, procure. Às vezes está achando que é o estresse, pode ser uma causa cardiológica, às vezes está achando que é um estresse, mas pode ser uma alteração do cortisol, da tireoide, então a avaliação do clínico geral mesmo, né, inicialmente, médico da família, seu cardiologista, seu clínico, ele vai saber te investigar inicialmente, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.